Boa tarde, meu nome é Samuel. Vamos hoje entender um pouco o que é a estrutura do solo e quais as interferências que se faz no solo, que é o manejo ou uso desse solo, que vai interferir nessa maior ou menor estruturação. O que nós entendemos por estruturação do solo, poderíamos dizer que é a união entre as partículas de solo unitárias, areia, silt e argila, principalmente as frações granulométricas do solo, e que essas frações, quando elas são unidas ou arranjadas, a gente considera o termo estrutura, esse arranjamento entre essas partículas unitárias, areia, silt e argila. Então aqui, nós temos aqui, do lado direito da tela, as partículas individualizadas. Então essas frações areia, silt e argila. Então a gente pode chamar que essas frações minerais elas se encontram separadas, individualizadas. E desse lado a estruturação, que é esse arranjamento. Antes desse jeito, e quando o solo está estruturado, ele apresenta uma maior quantidade, elas estão aqui arranjadas e formando agregados. Então a gente pode observar aqui a presença dessas raízes, que faz com que o solo, essas partículas antes individualizadas, elas se tornem juntas, unidas, e que vão formando a estrutura do solo. Então a gente pode observar aqui que para formar a estrutura, há necessidade de aproximação dessas partículas unitárias e um agente cimentante, e um dos agentes cimentantes é a matéria orgânica. Em solos do cerrado, a gente pode observar também, nos latossolos, que os óxidos também têm essa característica aí de cimentação, de fazer com que essas partículas elas fiquem juntas, unidas, e que favoreça aí a maior infiltração de água, ou também facilite aí as trocas gasosas que a planta necessita. Então a estruturação ela é de extrema importância, e quando foi falado de manejo, o manejo que se faz no solo vai interferir. Por exemplo, se esse solo ele é preparado com um teor de umidade muito baixo, a tendência do solo pulverizar. O que seria o solo pulverizar? Ser pulverizado? Ele sairia de uma situação com maior estruturação dele, o que favorece o armazenamento de água e as trocas gasosas, para essa situação das partículas individualizadas. Então isso é um solo pulverizado. Então quando as partículas, através aí do trator, fazendo o revolvimento do solo, seco, com teor de umidade muito baixo, a tendência é do solo ser pulverizado. As partículas vão ficar individualizadas, o que não é bom do ponto de vista físico do solo, de armazenamento de água e também dessa maior capacidade do solo em reter essa umidade que as plantas necessitam. Então, pessoal, só para iniciar o estudo, para a gente entender o que se trata a estruturação do solo e as interferências em relação ao manejo. Então, duas literaturas também vão ser apresentadas para complementação desses conceitos. A primeira literatura aqui é a base de solo, que é pedologia, resenha de outros autores que descreveram sobre as características físicas do solo, entre outras características. É a primeira literatura indicada, recomendada para complementação. E também Fundamento de Química do Solo, Egon José Melrer, ano de 2006, que também trata da parte de química do solo e que trata da parte de estruturação. Então é isso. Bons estudos a todos, e que essa aula teve um intuito de esclarecimento inicial e de apresentação sobre o tema. Boa tarde.